Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja com todos. Mais uma quarta-feira aqui na graça de Deus, trazendo uma mensagem aqui para a igreja, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos orientando através do Espírito Santo, a fim de que esta palavra ela possa contribuir para o nosso crescimento espiritual, para a nossa proximidade maior ao nosso Deus. Nossa mensagem de hoje está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, e o tema é Nova Criatura em Cristo. Eu vou ler esse texto para os irmãos e a gente vai acompanhar também outros textos para sabermos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Ainda estamos com certas restrições, mas graças a Deus já estamos nos nossos cultos do domingo à noite presencial, com cuidados, é claro, e cremos que em breve estaremos com os nossos cultos todos presenciais. Leiamos esse texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, amados: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo está abordando um tema a respeito de as atividades em que se envolve uma nova criatura em Cristo Jesus. É interessante, amados, que quando nós iniciamos a leitura na Escritura Sagrada, começando pelo livro de Gênesis, nós observamos lá, logo no primeiro capítulo, no versículo 31, que Deus diz o seguinte, diz o texto: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, o que nós observamos é que de toda a criação, tudo que Deus fez, inclusive os seres humanos, o homem e a mulher, eram bons, tudo era bom. Esse foi o propósito de Deus. Sobre isso, como Deus não pode criar nada ruim, nós entendemos que toda a sua criação foi perfeita, todo o seu plano era perfeito, né? Mas quando nós observamos, agora no Novo Testamento, uma fala de Jesus, lá no livro de Marcos, que eu gostaria de ler aqui para a igreja, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 7, versículo 20 ao 23, diz assim, amados, se referindo a Jesus: E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, nesse aspecto, esse homem bom que Deus criou, ele se transforma agora através de uma contaminação. Estava havendo uma discussão a respeito de que o que poderia contaminar o homem no que diz respeito a alimentos. E o Senhor está dizendo que nada que vem de fora, que entra, contamina o homem. Por quê? Porque o que contamina o homem é aquilo que atinge o seu coração, ou aquilo que atingiu o seu coração.
Então o homem agora passou de ser uma pessoa boa para ser uma pessoa contaminada. Ou seja, o coração do homem foi atingido através daquela atitude de desobediência daquele casal lá no Jardim do Éden. E a gente observa, amados, então, que essa contaminação, ela, atingindo o homem, ela desfigura as ações do homem, o caráter do homem, a maneira do homem agir, não é mais aquela maneira que Deus tinha preparado para que ele pudesse desenvolver ao longo da sua história, ou seja, uma geração de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, essa contaminação, ela passa a dar a origem a uma geração adúltera, corrupta, perversa e má. Eu gostaria de ler aqui uma passagem da Escritura que está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo de 1 a 5. Gostaria de ler aqui com os irmãos. Você pode anotar, né? 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Deixa eu encontrar aqui. Isso é um conselho ou um aviso do apóstolo São Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor ali na região de Éfeso. Olha o que o Paulo fala para Timóteo a respeito da reação das pessoas que foram contaminadas por esse, já que estamos em período de pandemia, por esse vírus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, dentro desse quadro que o apóstolo São Paulo fala dos últimos dias, do comportamento das pessoas nos últimos dias, a gente observa que é um quadro muito ruim. E quando nós observamos o comportamento da sociedade na qual nós vivemos, nós observamos o resultado desse tipo de comportamento das pessoas, né? Uma geração má, uma geração perversa. E nessa semana que passou, ou nesses últimos dias, nós fomos sacudidos, eu diria assim, por acontecimentos que mostraram, na verdade, a decadência moral em que a sociedade se encontra. Nós tivemos o acontecimento da morte por Covid, né, daquele humorista, um humorista famoso, e também tivemos a morte de um jovem cantor de funk. E nós observamos que a sociedade como um todo, a gente observa, e prestaram grande homenagem a esses cidadãos, mas quando nós observamos o comportamento, a vida pregressa, a vida moral, o comportamento desses homens, eram comportamentos que batem exatamente com esse comportamento que o Paulo está dizendo aqui para Timóteo, há 2000 anos atrás, que aconteceriam nos últimos dias. E claro que a sociedade, ao longo da sua história, ela teve esses momentos difíceis, ela teve esse tipo de comportamento
sempre contrário às orientações dos mandamentos do Senhor. Mas no tempo em que nós vivemos, o que nós observamos é uma geração que apoia todo esse tipo de procedimento completamente antagônico à vontade do Senhor. E esta semana eu vi, passando numa revistaria, eu vi na capa de uma revista esse cidadão que era humorista, tá? E na capa da revista, os irmãos até quando passarem numa livraria podem até observar, aparece esse humorista, aparece o marido dele e duas crianças, ou seja, o novo formato da família. A família que está sendo imposta agora é uma família assim completamente contrária ao padrão estabelecido pelo Senhor. Mas, no entanto, esse cidadão, por ser famoso e querido pela sociedade, ele foi homenageado, muitas homenagens prestadas a ele. E outro rapaz, um cantor de funk, famoso, chamado Funk Ostentação, um jovem ainda de periferia, de vida muito difícil, mas através desse talento que ele tinha, ele conseguiu a ascensão e se tornar famoso, e a partir dali ele melhorou a qualidade de vida dos seus familiares, dos seus amigos. Mas esse acontecimento que lhe tirou a vida, pelos comentários todos, e a polícia chegou a essa conclusão também, esse rapaz era um rapaz que estava noivo e foi para a casa de uns amigos num apartamento e transformou aquele local num bordel, onde prostituição, drogas, bebidas, e, como diz aqui o escritor, sem domínio de si, sem controle, descontrolado, né, por conta de não ser flagrado pela sua namorada, pela sua noiva, tentou passar de um andar para outro, segundo dizem, escorregou, caiu. Mas o que a gente observa, meus amados, aqui é uma mudança de padrão, por exemplo. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a segurança da sociedade através do seu comportamento, tudo jogado na lata de lixo, tudo deixado de lado por pessoas que não conhecem o Senhor, e eles praticam todo tipo de atitudes que denigrem a imagem e semelhança das pessoas, porque assim Deus as criou. Mas o que é chocante não é apenas o comportamento deles, mas o comportamento de toda uma sociedade que aceita pacificamente isso. Vimos várias reportagens abordando o talento, a capacidade, né? A ascensão desses atores e cantores. Talento o Senhor deu para as pessoas, mas esses talentos, e Deus espera que sejam usados para a sua glória, para a glória do Senhor, né, amados? Essa é a sociedade em que nós vivemos, e nós temos que nos posicionar, irmão. Quando eu dou essa palavra aqui neste momento, eu não estou criticando esses cidadãos, não é crítica, porque agora esses cidadãos, eles terão que encontrar com o Senhor e vão prestar conta de tudo aquilo que fizeram através do seu corpo. E pelo que nós sabemos da vida desses dois, o comportamento deles com certeza era completamente diferente daquilo que Deus estabelece para o comportamento das pessoas que têm os mandamentos do Senhor como ordem, como ordenanças. Então não é uma crítica, é até um pesar. Isso demonstra o quanto nós precisamos alertar essas pessoas, pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o único que pode transformar a vida das pessoas, tirando-as desse lodaçal e levando-as à novidade de vida, como nós lemos no primeiro versículo, ou no
2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, quantas pessoas que viviam nessa lama de prostituição, de excesso, de extravagância, ao encontrarem com Jesus Cristo, mudaram seu comportamento e viveram para Cristo. Então o Evangelho, ele é o único que pode trazer essas pessoas, tirar as pessoas das suas mazelas e trazê-las para que elas possam experimentar o amor de Deus e a mudança através do Espírito Santo, amados. Eu também anotei um texto que, no meio de todo esse desafio, né? A verdade é que nós vivemos nesse ambiente. A sociedade, ela mergulhou nesse mar de pecado e cada vez se distanciou do Senhor, né? Mas o Senhor, não, quando nos salva, não nos tira desse mundo. Nós ficamos nesse mundo, convivendo com essas pessoas. Para quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz exatamente assim, olha, amados, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 13 ao 15. Vou ler aqui para os amados. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o desafio das novas criaturas. O Senhor nos deixa nesse mundo, no meio dessa geração pervertida, para que resplandeçamos como luzeiros, ou seja, mostrando a verdade, mostrando o caminho, mostrando a diferença de comportamento daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem ao Senhor, né? Somos desafiados por essa sociedade, mas também, por outro lado, nós podemos, mostrando nossa maneira de viver, desafiá-los também, para que eles possam, através desse desafio feito para uma vida de santidade, buscarem ao Senhor e se livrarem justamente desse tipo de comportamento que, no fundo, é uma prisão. Por quê? Porque causa insatisfação, não traz felicidade. Felicidade, irmãos, só se consegue quando estamos em paz com Deus. E isso só é possível quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Então, nós temos o meio de que essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, elas possam mudar as suas vidas e verdadeiramente fazer, a partir daí, aquilo que agrada a Deus. Uma nova criatura, segundo o apóstolo São Paulo, é aquela pessoa que teve um encontro pessoal com Deus e teve a sua vida transformada. É como Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo, nascer do alto para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A igreja, ela foi estabelecida pelo Senhor para influenciar positivamente a sociedade. A igreja é uma agência do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas ela é uma agência para testemunhar das virtudes daquele que a tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos essa luz que o Senhor nos deu. Nós não somos a luz, mas nós refletimos a luz de Jesus através do nosso comportamento. Então, se estamos em Cristo, somos novas criaturas para
brilhar através das nossas boas obras, das nossas virtudes, das nossas atitudes, brilhar como luzeiros desse mundo. E que o Senhor nos dê essa força e que possamos viver no poder do Espírito Santo a fim de influenciarmos positivamente essa sociedade que, segundo o apóstolo Paulo coloca para Timóteo, vai de mal a pior. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a fazer a sua vontade e que, através dessas ações, nós possamos mostrar as virtudes de Jesus, transformando essa sociedade para melhor. Esta é a minha palavra nesta noite para a Igreja do Senhor. Que você reflita nesta mensagem, nesses textos, e que possamos avaliar qual tem sido a contribuição que nós temos dado a esta sociedade, vivendo no amor de Cristo. Que Deus abençoe, a paz seja com todos, irmãos.